Quer entrar? Então se torne útil. Renata tirou um rodo das mãos de um funcionário que passava e o estendeu. Não para ele. Para mim? Espera. O chão. Agora. Eu peguei o rodo. Rafael estava encostado na parede, observando. Disse algo ao homem ao lado dele e os dois riram. Limpei o chão. Quando terminei, me endireitei. Você deixou um pedaço. Ela girou o pulso. O líquido se espalhou devagar sobre o trecho que eu tinha acabado de secar. Rafael enfiou a mão no paletó e tirou 2 notas. Não as entregou a mim. Deixou-as caírem no chão molhado, entre meus pés. O que é isso? Sua gorjeta. Não gaste tudo de uma vez. Ele não vai gastar. Olhe para ele. O homem que jogou aquelas notas tinha passado meses dizendo a investidores que um acordo de 6 bilhões e 200 milhões de reais com a minha empresa já estava fechado. Ele tinha usado o nome da minha empresa para lotar aquela sala, para levantar capital, para fazer as pessoas acreditarem que existia um contrato que nunca tinha sido oferecido a ele. A esposa dele tinha liquidado as economias e hipotecado um imóvel apostando na palavra dele. Nenhum dos dois sabia a quem tinha acabado de entregar aquele rodo. O que acontece quando o homem que eles transformaram em piada é a única pessoa viva capaz de assinar ou destruir tudo o que lhes resta. Se você já foi subestimado por alguém que só media você pelo que conseguia ver por fora, essa história é para você. Se inscreva no meu canal para não perder a próxima. 8 anos atrás, Renata e eu éramos só 2 pessoas tentando segurar uma ideia até que ela se tornasse real. Morávamos num apartamento de 1 quarto na zona leste da cidade, dividíamos um único carro e tínhamos uma filha que tinha acabado de completar 3 anos. Ou estava montando uma operação de transporte e logística do zero, 3 caminhões alugados, 2 motoristas contratados e um acordo de distribuição com um fornecedor regional de alimentos que cobria as despesas fixas na maioria dos meses e não cobria nos outros. Trabalhava 6 dias por semana, sem reclamar, porque acreditava que o único caminho era seguir em frente. Fazia as contas na mesa da cozinha, depois que Isadora ia dormir. Mapas de rotas, projeções de custo, as margens estreitas que separavam continuar aberto de fechar as portas. Renata sentava do outro lado da mesa naqueles primeiros anos e fazia perguntas sobre o negócio. Enchia meu café sem que eu pedisse. Dizia que acreditava no que eu estava construindo. E por um tempo, acho que ela acreditava mesmo. Mas acreditar em algo que não mostra resultado visível durante 2 anos, depois 3, depois 5, não é fácil de sustentar. O que Renata via, ano após ano, era um homem sempre trabalhando e nunca chegando a lugar nenhum. Sem férias, sem restaurantes que exigissem reserva com semanas de antecedência, sem casa num bairro que impressionasse, sem guarda-roupa que refletisse a ambição que ela tinha assinado embaixo. Só um homem no mesmo rodízio de camisas lisas, dirigindo um carro que já tinha 3 anos quando compramos, dizendo a ela que paciência era o preço do que estávamos construindo juntos. Ela parou de acreditar que valia esse preço. Não consigo apontar o momento exato em que tudo mudou. Não foi uma discussão só. Foi o acúmulo lento de 100 pequenos momentos em que a distância entre a vida que ela queria e a vida que realmente tínhamos ficou impossível de disfarçar. Numa noite, ela sentou na mesma mesa da cozinha e disse que queria o divórcio. Falou baixo, sem levantar a voz, do jeito de quem entrega algo que ensaiou por muito tempo. Eu não briguei, eu a entendia. Não podia culpá-la pelos limites da paciência dela quando eu não tinha dado muito a ela para se segurar. O que eu não negociei foi Isadora. Nossa filha tinha 3 anos, e nenhuma versão desse arranjo ia me reduzir a um visitante na vida dela. Combinamos a guarda sem transformar aquilo num tribunal. Honrei esse acordo toda semana pelos 8 anos seguintes. Toda busca, todo evento escolar, toda prova de atletismo, toda terça-feira comum em que ela só queria o pai presente. 4 meses depois de o divórcio ser finalizado, a Alcântara Meridiano fechou seu primeiro grande contrato. Um acordo regional de logística com uma rede nacional de supermercados, 286 milhões de reais ao longo de 3 anos. Reinvesti a maior parte. O segundo contrato veio 12 meses depois. O terceiro, no ano seguinte. A empresa cresceu além de qualquer coisa que eu tinha conseguido imaginar
enquanto calculava margens de equilíbrio na mesa da cozinha depois que Isadora ia dormir. Ao longo da década seguinte, a Alcântara Meridiano se expandiu para transporte de carga, armazenagem, operações portuárias privadas no litoral do Espírito Santo, contratos de infraestrutura ferroviária com 3 estados diferentes, incorporação imobiliária comercial, uma rede nacional de data centers e, por fim, contratos federais de cadeia de suprimentos que colocaram a empresa numa categoria que pouquíssimas firmas privadas alcançam. Me tornei bilionário. Continuei dirigindo o mesmo SUV que já tinha havia anos. E só contei a quem precisava saber. Aquela decisão de manter minha vida financeira separada da minha vida com Isadora nunca foi falsa modéstia. Era um tipo específico de amor deliberado. Eu tinha visto o que o dinheiro fazia com crianças criadas dentro dele. Como transformava reuniões de família em comparações e fazia da lealdade algo que se disputava em leilão. Me recusei a fazer isso com minha filha. Me recusei a deixá-la passar a infância calculando qual dos pais tinha a vida mais invejável. Então continuei aparecendo do mesmo jeito de sempre. O mesmo carro, a mesma lanchonete de hambúrguer aos sábados, o mesmo moletom nas provas de atletismo dela, onde ninguém na arquibancada tinha motivo para pensar que eu era outra coisa além de um pai trabalhador que aparecia sempre. Essa constância era a única coisa que eu tinha certeza de que ela levaria consigo quando crescesse. Por causa disso, Renata genuinamente achava que eu não tinha conseguido nada. Ela se casou de novo 2 anos depois do nosso divórcio. O nome dele era Rafael Bastos. Ele comandava uma incorporadora chamada Bastos Desenvolvimento Urbano e vivia exatamente no mundo que Renata sempre quis alcançar. Turnout sob medida para cada ocasião, uma rotação de carros escolhidos conforme a plateia, um clube privado, um círculo de investidores, banqueiros e incorporadores que apareciam nos eventos dele e cuja presença já era, em si, uma forma de moeda social. Não era um incorporador incompetente. Quero ser justo nisso. Ele era hábil em montar negócios e conduzir projetos pelas etapas de financiamento e licenciamento, mas construiu toda a sua identidade em torno da encenação do sucesso, e não do trabalho constante que o sucesso exige. E essa diferença importaria de um jeito que ele ainda não tinha sido testado. Renata absorveu essa visão de mundo sem reservas. Começou a fazer comentários na frente de Isadora, claramente dirigidos a mim. Coisas como: é importante você ver como é um homem que leva o próprio futuro a sério. Ou, tem gente que passa a vida inteira dizendo que amanhã é o dia, e um dia acorda e percebe que o amanhã já passou. Nos 8 anos de idas e vindas, ouvi toda a variação dessa frase. Nunca respondi a nenhuma. Eu tinha aprendido, muito antes, que a posição mais poderosa que uma pessoa pode ocupar é aquela que não precisa se anunciar. Tem uma conversa que lembro mais nitidamente que as outras. Isadora tinha 9 anos. Fui buscá-la para o fim de semana, e ela ainda estava se arrumando. Então esperei na varanda enquanto Renata ficava na porta atrás de mim. Ela comentou que Rafael tinha acabado de estampar a capa de uma revista de negócios local. Descreveu a foto de capa, a matéria, como o nome da firma dele estava ficando conhecido em certos círculos. Depois disse, quase de passagem, que gostaria que Isadora tivesse 2 pais, dos quais pudesse se orgulhar igualmente quando as amigas perguntassem o que o pai dela fazia. Não respondi nada. Levei Isadora para comer hambúrguer e conversamos sobre os tempos dela na pista e se ela queria umas sapatilhas novas para a temporada. Foi a conversa toda. Eu não estava fingindo paciência. Só entendia algo que Renata ainda não tinha compreendido. Que a pessoa mais barulhenta de qualquer sala, quase nunca, é a mais perigosa. Rafael vinha buscando uma parceria com minha empresa havia quase 1 ano. A Alcântara Meridiano estava desenvolvendo um projeto chamado Portal Meridiano, uma iniciativa de infraestrutura e uso misto de 6 bilhões e 200 milhões de reais, e a Bastos Desenvolvimento Urbano tinha enviado uma proposta para ser a parceira principal do empreendimento. Rafael vinha se comunicando exclusivamente com minha equipe sênior de aquisições. Nunca tinha sido direcionado a mim pessoalmente, porque eu mantinha meu nome fora dos materiais externos em negócios grandes. Fazia isso havia anos. Evitava exatamente o tipo de complicação que surgia
quando as pessoas descobriam meu envolvimento antes de eu estar pronto para que soubessem. 2 semanas antes do aniversário de Isadora, uma complicação chegou. Meu diretor de compliance recebeu uma denúncia formal de um investidor particular. O investidor alegava que representantes da Bastos Urbana tinham dito a ele que o negócio do Portal Meridiano já estava aprovado e que o compromisso de capital dele estava garantido pela minha empresa. As 2 afirmações eram falsas. O negócio não tinha sido aprovado. Ainda estava em análise ativa. Minha empresa não tinha emitido garantia nenhuma para investidor externo algum. O que a denúncia descrevia era um padrão. Ao longo de várias conversas com vários investidores nos 3 meses anteriores, a equipe de Rafael tinha usado a credibilidade do nome da minha empresa para atrair capital externo para uma parceria que nunca tinha sido oferecida a eles. A revisão de compliance ainda estava aberta quando dirigi até o Solar Bela Vista, na noite do aniversário da minha filha. Isadora tinha me ligado 2 vezes naquela semana. Na segunda vez, sua voz carregava aquela seriedade específica que garotas de 11 anos reservam para coisas que importam mais do que elas deixam transparecer. Pai, eu sei que vai ser um espetáculo lá. A mãe convidou meio mundo, mas eu preciso que você esteja lá na hora de apagar as velinhas. É a única coisa que estou pedindo. Prometi que estaria. O Solar Bela Vista era uma propriedade que eu conhecia. Uma holding sob a Alcântara Meridiano tinha adquirido o local 4 anos antes, numa expansão de portfólio. Era o tipo de lugar que se anunciava sozinho. Jardins impecáveis, manobrista, o tipo de interior que fazia os convidados sentirem que tinham sido admitidos em algo exclusivo. O tipo de lugar que alguém escolhe não pela ocasião em si, mas para fazer cada pessoa presente sentir o peso de ter sido incluída. Renata tinha me mandado mensagem naquela tarde. Não venha com essa caminhonete velha. E, pela primeira vez na vida, se vista como quem vai a um lugar que importa. Fui com o mesmo SUV que já tinha havia 4 anos. Camisa lisa de botão, sem relógio que chamasse atenção. Sem motorista, sem segurança, sem ligação prévia avisando minha chegada. Rafael estava perto da entrada quando cheguei do estacionamento. Notou o SUV antes de notar a mim. Disse algo ao homem ao lado. Os 2 riram, e só depois se virou para falar comigo diretamente. Fazendo entrega? Estou aqui pelo aniversário da minha filha. Ele olhou de novo para o carro. Difícil notar a diferença. Continuei andando em direção à porta. Renata esperava logo depois da entrada. Havia uma poça pequena no chão perto da porta. Água de um copo que tinha caído de uma mesa lateral. Um funcionário se aproximava com um rodo quando Renata se colocou na frente dele, interceptou o rodo sem sequer olhar para ele e o estendeu para mim. Quer entrar? Então mereça. Havia convidados perto o bastante para ouvir cada palavra. Homens de terno, mulheres em vestidos de festa, gente que tinha vindo àquele evento como investidores, clientes e contatos de negócios de Rafael Bastos. Nenhum deles me conhecia. Todos estavam olhando. Renata, o chão? Sério? Considerei cada opção disponível naquele momento. Eram mais do que ela imaginava. A opção que exigiria menos esforço envolvia um único telefonema. Uma ligação que duraria uns 45 segundos e mudaria permanentemente todas as conversas acontecendo dentro daquele prédio. E eu podia ter feito ali mesmo, parado onde estava. Mas através das portas de vidro atrás de Renata, dava para ver Isadora no centro do salão, olhando para a entrada. Ela tinha me visto. Podia enxergar exatamente o que estava acontecendo na porta. E estava vendo o pai dela parado ali, segurando um rodo. Se eu fosse embora, ela carregaria essa imagem pelo resto da vida. Não do comportamento da mãe, do momento em que o pai dela escolheu outra coisa em vez da promessa que tinha feito. Peguei o rodo. Enquanto eu trabalhava, Rafael levou um homem especificamente para assistir. Ouvi ele explicando a situação em voz baixa, ouvi a risada que se seguiu. Mantive os olhos no chão e continuei me movendo. Quando terminei, deixei o rodo de lado e me endireitei. Renata ergueu a taça de champanhe. Olhou para mim com aquela calma que exige prática para se fabricar. E então girou o pulso e deixou o champanhe escorrer devagar sobre o trecho que eu tinha acabado de secar. Você deixou um pedaço. Rafael enfiou a mão no bolso do paletó
e tirou 2 notas. Segurou-as sobre o chão molhado, uma em cada mão, e soltou. Flutuaram e caíram na poça. Sua gorjeta. Não gaste tudo de uma vez. Risadas dos convidados por perto. Olhei para o dinheiro encharcado de champanhe no chão de uma propriedade que minha empresa era dona. Depois olhei através da porta de vidro e encontrei o rosto da minha filha. Ela tinha visto tudo. Peguei o rodo e limpei o chão pela 2ª vez. Não porque tinham quebrado algo em mim, não porque tinham vencido, mas porque Isadora estava olhando. E a única coisa que eu precisava que ela levasse daquele momento era a imagem de um homem que sabia exatamente quem era, sem precisar de ninguém naquela sala para confirmar isso. Me deixaram entrar pela porta principal. Quero ser preciso quanto a esse detalhe, porque Renata tinha especificado a entrada de serviço e eu não a usei. Entrei pela porta da frente, do mesmo jeito que qualquer outro convidado, e ninguém me impediu, porque àquela altura, o episódio na entrada já tinha cumprido seu propósito para ela, e ela já tinha voltado a aproveitar a festa. O interior do Solar Bela Vista estava organizado exatamente como o espaço permitia, um salão central de teto alto, mesas com toalhas drapeadas ao longo das paredes, um bar em cada extremidade e uma plataforma elevada perto das janelas do fundo, onde um DJ tinha montado o equipamento. A decoração era elaborada e claramente cara. Roxo e dourado por toda parte. As cores que Isadora tinha pedido, embora suas preferências tivessem sido executadas numa escala que transformava um aniversário em algo mais próximo de uma gala corporativa. Contei os convidados enquanto atravessava o saguão de entrada. Algo entre 100 e 140 pessoas. Reconheci uns 4 deles como alguém que tivesse qualquer ligação real com a vida da minha filha. Renata me interceptou antes que eu chegasse ao salão principal. Apontou para uma mesinha perto do corredor da cozinha. Toalha branca, 2 cadeiras afastadas da disposição principal, de um jeito que dispensava explicação. Pode sentar ali. Sou pai da Isadora, e o Rafael pagou essa festa. Eu sabia que aquela última frase não era exatamente verdade. A cobrança de eventos do Solar Bela Vista passava por uma empresa de gestão de hospitalidade que operava sob uma subsidiária da Alcântara Meridiano. O que quer que Rafael tivesse pago naquela noite acabava passando por uma conta que minha empresa administrava, mas eu não tinha vindo ali para ganhar uma discussão sobre faturamento. Encontrei a mesa perto da cozinha, coloquei o paletó no encosto da cadeira e esperei. Estava sentado havia menos de 3 minutos quando a ouvi. Pai, Isadora atravessou o salão do jeito que sempre andava quando tinha procurado por algo. Rápida, direta, sem passos desperdiçados. Usava um vestido roxo escuro que ela mesma tinha escolhido. O cabelo estava arrumado de um jeito que reconheci de uma foto que ela tinha me mandado 2 semanas antes, com a legenda: "É isso que vou fazer no meu aniversário, e preciso que você diga que ficou bom." Eu tinha dito que ficou perfeito, e era verdade. Então, e agora? Ela me abraçou antes mesmo de eu terminar de me levantar. "Estou te procurando há 20 minutos. Eu sei. Desculpa." Ela se afastou e olhou para minha manga. Havia uma mancha leve de champanhe no punho esquerdo, onde um pouco do líquido tinha me atingido na 2ª rodada de limpeza. Ela tocou com 2 dedos. "O que aconteceu?" "Nada. Estou aqui." Ela estudou meu rosto por um instante. Sempre conseguiu me ler melhor do que eu gostaria. E então deixou passar, do jeito que adolescentes deixam passar quando decidem que a história completa pode esperar. Sentou na minha frente e me contou sobre a festa, sobre quais das amigas de verdade tinham vindo, sobre o DJ que já tinha tocado 2 músicas que ela especificamente tinha pedido para não tocar. Eu escutei. Era para isso que eu tinha vindo. Renata leu meu silêncio na mesa da cozinha como rendição. Eu sabia disso antes mesmo de acontecer. Ela sempre interpretou minha quietude como fraqueza, do mesmo jeito que interpretou os anos de construção silenciosa como estagnação. Era um erro constante na leitura que ela fazia de mim, e eu nunca corrigi, porque corrigir exigiria mudar quem eu era, e eu não estava disposto a isso. O que aconteceu em seguida era uma versão de algo que ela já tinha feito antes, em escalas menores, ao longo dos anos, esticando a demonstração além de qualquer ponto razoável de parar. Um funcionário do outro lado do salão
Gerenciava 3 tarefas ao mesmo tempo, e Renata o observava havia 1 minuto. Depois olhou para mim. Você não está fazendo nada. Ela pegou uma bandeja da estação de serviço mais próxima, 12 taças de champanhe organizadas em fileiras, e a estendeu. Leva isso para a mesa do Rafael. A expressão de Isadora mudou na hora. Ela começou a dizer algo. Olhei para minha filha antes de responder. Ela me observava com aquele tipo particular de aflição que vem de ter 11 anos e se importar profundamente com alguém, enquanto se sente completamente impotente para protegê-lo do momento em que ele está parado. As mãos dela apertavam o copo. O maxilar estava travado. Eu precisava que ela visse algo específico em como eu lidaria com aquilo. Não um pai que se recusa e escala a situação, arrastando-a para o meio dela. E nem um pai que absorve um insulto de cabeça baixa como se não tivesse escolha. Eu precisava que ela visse um homem que entendia exatamente o que estava acontecendo, já tinha decidido como se sentia a respeito, e não seria alterado por aquilo em nenhuma direção que importasse. Peguei a bandeja. Olhei para Isadora primeiro, só por um segundo, com calma, tentando comunicar que eu estava escolhendo aquilo, não suportando. Depois caminhei para o salão principal. Rafael estava no centro da sala, perto do bar, dando expediente. Tinha a postura de um homem se apresentando para uma plateia que ele mesmo tinha montado. Ombros para trás, copo na mão, peso distribuído de um jeito que maximizava o espaço que ele ocupava. Ao redor dele, 6 ou 7 homens que eu não reconhecia individualmente, mas reconhecia coletivamente. O tipo de investidor que vai a eventos como esse, porque acesso à conversa certa é uma mercadoria mais valiosa que qualquer negócio específico. Passei pela borda do grupo e comecei a distribuir as taças. Rafael me notou quando eu estava a 2 pessoas de distância. Fez contato visual, deixou um sorriso lento se formar e depois voltou a olhar para a plateia dele antes que eu o alcançasse. "Cavalheiros", disse ele, "sempre lembrem de dar gorjeta ao pessoal do serviço." Uma onda de risada no grupo. Um homem à minha esquerda chegou a enfiar a mão no bolso. Olhei para ele. Ele parou, olhou de volta para mim e pareceu registrar algo que o obrigou a desviar o olhar primeiro. Entreguei a taça a Rafael. Ele pegou sem reconhecimento e já estava no meio de uma frase quando comecei a recuar. É exatamente por isso que, quando o Portal Meridiano fechar segunda-feira, toda a estrutura de financiamento imobiliário desta cidade vai mudar. Isso não é uma projeção, é um compromisso de calendário. Parei. Um homem à frente de Rafael, abotoaduras de prata, postura cuidadosa, fez a pergunta com atenção. A Alcântara Meridiano aprovou formalmente o negócio? Rafael inclinou a cabeça, como se a pergunta estivesse ligeiramente abaixo da conversa que eles vinham tendo. Já passamos da fase de aprovação. Chame de formalidade a esta altura. A assinatura é só uma questão de agenda. Coloquei a bandeja na borda do bar ao meu lado. O negócio não tinha sido aprovado. O negócio estava em revisão ativa de compliance, porque a equipe dele tinha passado 3 meses deturpando o status dele exatamente para essa categoria de plateia. Investidores particulares que movem dinheiro baseados em credibilidade e proximidade de certeza. O que Rafael estava fazendo naquele momento, naquela sala, na minha frente, não era um deslize. Era a continuação de um padrão documentado, sendo repetido ao vivo, comigo a 1 metro de distância. O homem das abotoaduras de prata insistiu. "Você já se reuniu com o próprio dono da Alcântara?" Rafael fez um gesto displicente com a mão livre. "Gente naquele nível não fica sentada em revisões técnicas. Minha equipe cuidou de cada etapa. Está fechado." Um terceiro homem falou. "Se fecha segunda, estamos vendo a Bastos Urbana num patamar completamente diferente." Rafael ergueu a taça. "Segunda-feira, cavalheiros. Entramos numa conversa completamente diferente." Peguei o celular. Digitei 12 palavras para meu diretor jurídico e enviei. Suspender a aprovação do Portal Meridiano. Revisão total de compliance hoje. Tenho testemunho direto. Guardei o celular e voltei para o corredor da cozinha. Ninguém me chamou. Ninguém no grupo tinha prestado atenção suficiente na minha presença para notar que eu tinha ido embora. A festa continuou. O DJ tocou outra música que Isadora não tinha pedido.
Encontrei minha mesa perto da cozinha, sentei e esperei, pensando na arrogância específica que é preciso ter para usar o nome de outra pessoa como garantia, quando nunca se conheceu essa pessoa. Não descuido profissional, algo mais deliberado que isso. Rafael sabia o nome da minha empresa. Usou como colateral. As pessoas naquela sala tinham feito compromissos financeiros baseados na representação dele de uma relação que não existia da forma como ele descrevia. Ele fazia isso havia meses. Fez de novo naquela noite. Fez ao meu lado. Existe um tipo de poder que se anuncia constantemente porque tem medo de que o silêncio deixe a verdade entrar. Rafael tinha se apresentado a noite inteira, para os investidores, para Renata, para mim, para convidados que não faziam ideia do que realmente estava em jogo, em cada conversa que ele direcionava para o negócio do Portal Meridiano. Cada resto, cada palavra, cada apresentação cuidadosamente posicionada tinha o objetivo de produzir um único resultado: uma sala cheia de gente acreditando numa história que ele não tinha ganhado o direito de contar. Eu tinha assistido tudo a 1 metro de distância, com uma bandeja de champanhe nas mãos, e não tinha dito nada, e ele nunca tinha olhado para mim tempo suficiente para considerar que meu silêncio pudesse significar outra coisa além de submissão. Agora eu tinha visto com os próprios olhos, ouvido com os próprios ouvidos, e documentado numa mensagem que minha equipe jurídica agiria antes da meia-noite. A plataforma perto das janelas ganhou vida alguns minutos depois. Um pedestal de microfone tinha sido montado, e Renata foi até ele com a naturalidade de quem vinha planejando esse momento havia mais tempo do que só aquela noite. Falou sobre Isadora com carinho genuíno nos primeiros 2 minutos, e reconheço isso a ela. Descreveu a persistência da nossa filha, a bondade dela, o talento para fazer as pessoas se sentirem vistas. E tudo era verdade e merecido. E por aqueles 2 minutos, senti aquele tipo específico de tristeza que vem de ver alguém sendo sua melhor versão, sabendo que não vai durar. Então ela mudou o tom. Isadora, você está cercada hoje por gente que aparece. Olhou para o outro lado do salão, na direção de Rafael. Por gente que mostra o que é levar o próprio futuro a sério e não pedir desculpas pela própria ambição. Fez uma pausa que deixou a sala preencher. Esse tipo de exemplo importa. Nem toda criança tem. A sala respondeu. Aplausos vindos da mesa de Rafael. Mantive o rosto neutro e as mãos apoiadas na mesa. Renata continuou. Tem homens que passam a vida dizendo aos que estão ao redor que amanhã é o dia, que o plano está quase pronto, que paciência é uma virtude. Olhou para minha camisa. E, então, um dia, o amanhã já passou por eles. Rafael riu. Lorena, sentada 2 mesas adiante, bateu palmas. Isadora se levantou. Mãe, para. A sala silenciou do jeito específico que salas silenciam quando um adolescente corrige um pai em público. Estou só. Você está tentando envergonhar o pai na minha festa. A voz de Isadora era controlada, mas só do jeito de quem decide ser, precisa em vez de alta. Para. Foi ali que a noite de Renata realmente começou a dar errado, embora ela ainda não entendesse isso. O cenário que ela tinha construído exigia que a filha permanecesse neutra, ou pelo menos calada. Exigia que a plateia funcionasse como testemunha da versão dela dos fatos. Isadora se posicionando derrubou essa estrutura inteira. Renata reagiu do jeito que as pessoas reagem quando planos que elas aguardavam ansiosamente são interrompidos. Redirecionou a frustração para o alvo mais próximo. O que você disse a ela? Eu não tinha me mexido. Nada. Ela não reagiria assim se não estivesse observando o que você faz, Renata. Só isso. Renata desceu da plataforma. A voz dela caiu abaixo do alcance do microfone, mas a sala estava quieta o bastante para que os convidados perto ainda ouvissem cada palavra. Você chega aqui vestido assim, senta feito mártir, e de algum jeito minha filha acha que eu sou o problema. A Isadora é filha dos dois. Não hoje. Hoje é meu evento, na minha casa. Você sabe que isso não é verdade. Sai. Ela disse sem mudar o volume. Depois se virou para a segurança posicionada perto da entrada principal e ergueu 2 dedos. Os 2 homens começaram a se mover na minha direção. Isadora se colocou na minha frente antes que chegassem à mesa. Não. Rafael tirou o microfone do pedestal e caminhou até o centro do salão,
como se pudesse reformular o que estava acontecendo só pela proximidade com o sistema de som. Isadora, não precisa fazer uma cena. Ainda é seu aniversário. Rafael, deixa que eu resolvo, eu disse. Ele se aproximou mais. Baixou o microfone, mas o deixou ligado. Do jeito de quem exibe algo perigoso, sem chegar a usá-lo. Falou baixo o bastante para achar que só eu o ouviria. Você deveria estar grato por a gente nem sequer ter deixado você entrar para vê-la. O microfone continuava ligado. Metade da sala ouviu claramente. Eu já tinha ficado quieto em momentos difíceis antes. Já tinha absorvido coisas que exigiam bastante disciplina para absorver. O rodo, o champanhe, o dinheiro no chão, a mesa perto da cozinha, a bandeja de taças, o convite para dar gorjeta ao pessoal do serviço. Suportei tudo aquilo porque tinha vindo por minha filha e porque nenhuma daquelas coisas tinha o poder de mudar o que era verdade sobre mim ou sobre minha relação com ela. Aquela frase foi diferente. Foi diferente porque não era sobre mim. Era sobre a premissa de que outro homem podia determinar que acesso um pai tinha à própria filha. Que Rafael tinha autoridade para enquadrar minha presença ali como uma concessão que ele e Renata tinham escolhido fazer, e não um direito que eu nunca precisei da permissão deles para exercer. Isadora ouviu. Virou-se para Rafael com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não exatamente raiva, mas aquele olhar específico de quem acabou de receber a última informação necessária para tomar uma decisão. Pai, disse ela, sem desviar o olhar de Rafael. Não vai a lugar nenhum. Coloquei a mão no ombro dela. Não vou a lugar nenhum. Peguei o celular. Uma mensagem nova do meu diretor jurídico. Equipe jurídica chegando. Constatações de compliance confirmadas. Múltiplas violações documentadas. Li uma vez. Guardei o celular de volta. Certo, eu disse, baixinho. Agora resolvemos isso. Os dois seguranças ainda estavam se aproximando quando a porta do corredor de serviço se abriu. Reconheci o homem que entrou antes mesmo de ele cruzar totalmente a soleira. Maurício Prado. Ele vinha administrando as operações de eventos do Solar Bela Vista havia 2 anos e comandava uma operação rigorosa e profissional, o tipo de gestão que eu tinha especificamente contratado para manter depois da aquisição. Era composto em praticamente qualquer circunstância que eu já tinha visto ele lidar. Não estava composto agora. Entrou num ritmo que não era bem correndo, mas claramente também não era andando, e os olhos dele varreram a sala até me encontrarem, momento em que seu rosto passou por 3 expressões distintas em rápida sucessão. Reconhecimento, descrença, e o horror específico de um homem que acaba de entender o que vinha acontecendo num espaço pelo qual ele era responsável. Senhor Alcântara. A sala já tinha silenciado com a troca no microfone. A entrada de Maurício silenciou ainda mais. Renata se virou. Rafael baixou o microfone completamente, pela primeira vez. Maurício veio direto até mim. Não parou para cumprimentar mais ninguém na sala. Senhor, eu não fui informado de que o senhor viria esta noite. Se soubéssemos. Você não tinha como saber. Estou aqui como pai. Os olhos dele foram até a mancha de champanhe no meu punho, depois até o rodo ainda encostado na parede perto da entrada, onde eu o tinha deixado. Olhou para Renata. Não disse nada a ela, mas a expressão comunicava mais do que qualquer frase. Rafael falou do centro da sala. Você conhece esse homem? Maurício virou-se devagar. Se eu conheço, pareceu considerar como responder aquilo. A Alcântara Meridiano é dona do Solar Bela Vista, Sr. Bastos. O silêncio que se seguiu era daquele tipo específico que desce sobre salas quando uma premissa estrutural desaba. Não exatamente silêncio de surpresa, mas o silêncio de recalibração, de gente revisando silenciosamente a arquitetura de tudo que tinha acreditado sobre as últimas horas. Renata olhou para o saguão de entrada que tinha usado a noite inteira como palco. O teto alto que tinha apontado ao descrever o espaço para os convidados. O piso de mármore que tinha me visto limpar. Eu não tinha dito uma palavra sobre nada daquilo. Rafael se recuperou rápido, reconheço isso a ele. Terence, quer dizer, Tiago. Ele disse meu nome com a intimidade de um homem que tinha decidido que agora estávamos do mesmo lado de alguma coisa. Escuta, a noite saiu um pouco do controle. As pessoas disseram coisas. Quais coisas? Ele parou.
O rodo, eu disse. Ou os R$ 52. Ele não teve resposta útil para nenhum dos dois. Do lado de fora, 3 SUVs pretos entraram na alameda circular. Observei pela janela as portas se abrirem. Meu diretor jurídico, Diego Ramos, saiu primeiro. Atrás dele vinham o diretor de compliance de investimentos e a coordenadora jurídica externa que vinha gerenciando a revisão de documentação do portal Meridiano. Rafael reconheceu Diego Ramos no instante em que ele entrou pela porta. Todo o incorporador sênior desta cidade conhecia Diego Ramos de vista. Rafael tinha mandado 33 e-mails para ele ao longo dos últimos 8 meses. Eu sabia disso porque Diego tinha me mostrado a conversa 2 semanas antes, quando a investigação de compliance começou. Rafael deu um passo à frente com a mão estendida. Diego, eu não sabia que você viria. Diego passou pela mão estendida sem quebrar o passo e parou na minha frente. Senhor Alcântara. Ele me entregou uma pasta encadernada. O cabeçalho do portal Meridiano estava visível na aba da capa. A sala entendeu o gesto antes mesmo de eu abrir. Virei-me para Rafael. Você disse às pessoas nesta sala esta noite que o negócio do portal Meridiano estava aprovado. Eu disse que estava essencialmente. Você disse que já tinha passado da fase de aprovação. Disse que a assinatura era só uma questão de agenda. Deixei aquilo pairar por um instante. Foram exatamente essas suas palavras. Um homem à esquerda de Rafael, abotoaduras de prata, postura cuidadosa. O mesmo homem que tinha pressionado antes falou. Foi o que ele disse, há uns 45 minutos. Outra voz, de mais atrás. Ele nos disse a mesma coisa num jantar há 2 semanas, que a Alcântara Meridiano tinha dado aval e estávamos na fase de documentação. Um terceiro. Minha firma comprometeu o capital baseada nessa representação. Rafael se virou para os investidores. Cavalheiros, contexto importa aqui. O negócio não foi aprovado, eu disse, sem levantar a voz. Não precisei de volume. O portal Meridiano está em revisão ativa de compliance há 3 semanas, seguindo uma denúncia formal de um investidor externo, informado por representantes da Bastos Urbana de que minha empresa já tinha emitido uma garantia sobre a parceria. Não emitimos garantia nenhuma. O negócio nunca foi oferecido. O processo de aprovação estava em andamento. Abri a pasta e encontrei a página relevante. A documentação de compliance registra 10 ocasiões distintas, ao longo de 3 meses, em que representantes da Bastos Urbana comunicaram informações materialmente falsas sobre o status desta transação a investidores em potencial. Olhei para Rafael. Hoje seria a 11ª. Os investidores tinham parado de olhar para mim. Começaram a olhar para Rafael. Isso pode ser resolvido, disse Rafael. A voz dele tinha mudado de registro, ainda controlada, mas trabalhando mais do que antes. Tiago, você e eu nunca sentamos de verdade juntos. Se pudéssemos nos reunir segunda de manhã, passar pela estrutura, não vai ter segunda-feira de manhã. Ele parou. A Bastos Desenvolvimento Urbano está removida da consideração do portal Meridiano a partir de hoje. Entreguei a pasta de volta a Diego. O negócio está encerrado. A parceria está fechada. A sala absorveu aquilo. Observei se espalhar pelos investidores do jeito que uma corrente se espalha na água. Invisível até você ver o que ela faz com tudo que toca. O homem das abotoaduras de prata pegou o celular. O homem à direita de Rafael se virou para falar baixinho com a pessoa ao lado. 2 homens perto do bar começaram a se mover em direção à saída. E, assim que começaram a se mover, outros seguiram com aquela intencionalidade específica de gente que de repente se lembra de compromissos anteriores. Rafael ficou no centro da sala e assistiu a noite dele desmoronar. Eu tinha construído aquela noite com cuidado. O local, a lista de convidados, a estrutura de networking embutida dentro do aniversário de 11 anos de uma criança. Cada elemento arranjado para projetar a imagem de um homem no limiar de algo enorme. Um homem cuja palavra era garantia suficiente, cuja confiança era sua própria garantia. Ele precisava de uma única noite para consolidar a confiança dos investidores antes de um fechamento de segunda-feira que só existia nos materiais de apresentação dele. Eu tinha realizado o evento num prédio que minha empresa era dona.
Ele tinha me convidado a limpar o chão. A parte mais cruel de ver aquilo desmoronar foi a velocidade. Os investidores que estavam competindo pela proximidade de Rafael 40 minutos antes, agora mantinham o tipo de distância física cuidadosa que comunica tudo sem exigir uma única declaração direta. Ninguém o acusou de nada em voz alta. Ninguém precisou. Simplesmente pararam de encará-lo. Giraram os ombros alguns graus e iniciaram conversas com quem estava do outro lado. E em 10 minutos, a órbita que tinha se formado em torno dele a noite toda se dissolveu como se nunca tivesse existido. Renata apareceu à minha esquerda. Tinha ficado afastada das conversas com investidores, e acho que a distância a permitiu entender o que estava acontecendo antes de Rafael entender. A voz dela estava mais baixa do que eu tinha ouvido a noite toda. Tiago, por favor. Por favor, o quê? Você sabe o que a gente colocou nisso? Ela olhou para Rafael, depois de volta para mim. Coloquei meu próprio dinheiro, minhas economias, o imóvel da Vila do Rio. Eu sei. Então você entende o que isso significa. Olhei para ela por um momento sem responder. Depois olhei para o chão perto da entrada, o trecho que tinha sido limpo 2 vezes naquela noite, onde 2 notas tinham flutuado da mão de Rafael umas 2 horas antes. Ainda estavam ali, um pouco de lado, onde um funcionário tinha tirado do caminho sem removê-las de vez. Fui até elas. Peguei. Renata me observava, tentando entender o que o gesto significava. Voltei até ela e estendi as 2 notas até que ela as pegasse. Guarda essas, eu disse. Hoje você vai precisar de uma gorjeta mais do que eu. Ela olhou para as notas molhadas na mão. Não falou nada. Lorena Bastos, que tinha ficado perto da borda do salão com o posicionamento cuidadoso de quem monitorava todas as conversas ao mesmo tempo, escolheu esse momento para dar um passo à frente. Tinha o porte de uma mulher que passou décadas usando a autoridade social como substituto de poder direto e a empregou agora com a confiança de quem ainda não tinha entendido que a sala tinha mudado. Você vai destruir uma família por causa de um rodo, por causa de um mal-entendido numa festa? Virei-me para encará-la. O Rafael está perdendo o contrato porque disse a investidores, durante 3 meses, que existia uma parceria que nunca tinha sido oferecida a ele. Isso não é um mal-entendido. É um padrão documentado. Ele fez algumas representações agressivas. Ele usou o nome da minha empresa como colateral para levantar o dinheiro de outras pessoas. Manteve a voz firme. O rodo não tem nada a ver com isso. Se você está procurando o responsável por como esta noite terminou, ele está ao seu lado. Lorena olhou para Rafael. Rafael já estava se movendo em direção a Diego Ramos, fazendo uma última tentativa de conversa reservada que Diego encerrou em uns 4 segundos. Rafael se recompôs o suficiente para se aproximar de mim mais uma vez. Não sobrava atuação na postura dele. Só um homem ficando sem opções numa sala que tinha assistido a ele ficar sem elas. Você não pode simplesmente encerrar isso aqui. Não assim. Isso se encerrou sozinho, eu disse, sem ênfase especial. Eu só sou quem testemunhou. Ele olhou para mim com a expressão de quem procura uma versão dos fatos em que não tivesse feito o que fez. Não encontrou. Este ainda é o evento da minha família, disse ele. Por fim, com a desespero particular de quem recorre ao único argumento que ninguém tinha refutado ainda. Esta é a nossa casa hoje. Maurício Prado tinha ficado parado perto do corredor de entrada o tempo todo, quieto, profissional, absorvendo a noite com a compostura de um homem que mais tarde teria bastante coisa para registrar no relatório de ocorrência. Ele se manifestou. Senhor Bastos, esta é uma propriedade da Alcântara Meridiano. Rafael olhou para ele. Maurício sustentou o olhar sem dificuldade. Isadora tinha ficado à minha direita nos últimos minutos. Não tinha falado durante nenhuma das conversas com investidores, nem na troca com Renata. Só ficou ali, ao meu lado, observando. Eu tinha ficado consciente dela o tempo todo. Do jeito que se fica consciente de algo que se está protegendo, não com atenção ativa, mas com a certeza constante e periférica de que ainda está ali. Ela deu um passo à frente agora. Olhou primeiro para Rafael, depois para Lorena. Eu quero que eles vão embora. Renata inspirou fundo. Isadora, é o meu aniversário. A voz dela estava firme. 11 anos e mais firme que a maioria dos adultos naquela sala. Vocês riram quando a mãe fez o pai limpar o chão. Os dois.
Olhou para Rafael. Você jogou dinheiro aos pés dele. Olhou para Lorena. Você achou graça. Nenhum dos dois respondeu. Eu quero que os dois vão embora agora. Os dois seguranças que tinham se aproximado de mim 40 minutos antes, que tinham sido instruídos a me retirar de um prédio que minha empresa era dona, se viraram e se reposicionaram perto de Rafael. Rafael olhou para mim. Eu não instruí ninguém. Não fiz um gesto, não dei um sinal. Aquele não era um momento meu para dirigir. Ele olhou para Isadora. Ela não desviou o olhar. Ele caminhou até a saída. Lorena o seguiu, a compostura intacta naquele jeito rígido de quem decidiu que dignidade de superfície é a única coisa que resta preservar. Os investidores que ainda não tinham saído se dispersaram ao redor deles, a maioria olhando para o celular. Alguns em conversa baixa com os assessores, todos recalculando. A sala não aplaudiu, não precisava. Encontrei um gerente do local e dei 3 instruções. Remover todo o material de marca da Bastos Urbana, os banners perto do bar, os materiais impressos nas mesas de coquetel, o painel perto da entrada que listava a firma de Rafael como copatrocinadora do evento. Remover tudo. Trazer toda a comida que tivesse sido preparada e ainda não tivesse sido servida. Trazer o bolo. O DJ, que tinha assistido a sequência inteira de eventos por trás do equipamento com aquela atenção de olhos arregalados de quem contaria essa história por anos, recebeu uma breve instrução da coordenadora do evento e colocou a primeira música da lista de aniversário de verdade da Isadora, a lista que ela tinha entregado a ele no começo da noite e que ele passara 2 horas ignorando em favor de uma trilha de fundo mais adequada para networking de investidores. O ambiente da sala mudou do jeito que os ambientes mudam quando uma encenação é retirada. Os convidados que restaram, as amigas de verdade de Isadora, 2 professores dela que tinham vindo, 3 colegas de atletismo, um punhado de parentes do lado de Renata que não tinham nada a ver com os componentes de negócio da noite, pareceram exalar coletivamente. Renata ficou perto da borda do salão. Não tinha seguido Rafael para fora. Eu não esperava que fosse. Segurava as 2 notas na mão direita e olhava para a sala que tinha se reorganizado em torno da filha dela em 20 minutos. O bolo chegou. 4 andares, roxo e dourado, com 11 velinhas que a equipe levou 3 tentativas para acender por completo. Isadora ficou na frente dele. Me movi para ficar ao lado dela. Renata veio ficar do outro lado. Estava quieta. Não sei o que ela estava pensando. Não perguntei. Isadora olhou para as velinhas por um instante. Depois olhou para mim. Pai, oi, você realmente é dono deste lugar? Uma empresa minha é dona. E você é mesmo bilionário? Sou. Ela olhou pela janela para o estacionamento, onde meu SUV estava entre um Bentley e uma Range Rover. E você dirigiu esse aí? Funciona bem. Ela começou a rir. Não a risada educada e controlada de quem finge diversão. Rindo de verdade. Do jeito que ria quando tinha 8 anos e achava algo genuinamente surpreendente e engraçado. 2 amigas por perto pegaram o clima e começaram a rir junto, embora ainda não soubessem bem por quê. Ela me abraçou forte, do jeito que não fazia desde pequena. Depois se virou de volta para as velinhas e apagou todas de uma vez, num só sopro. A sala aplaudiu. 3 dias depois, entrei na garagem de Renata às 11 da manhã para buscar Isadora para o fim de semana. O SUV fazia aquele leve ruído de atrito que vinha fazendo havia 4 meses, e que eu continuava dizendo a mim mesmo que ia mandar olhar. Renata estava na soleira da porta. Não estava vestida para nada em particular. Sem ocasião, sem encenação. Estava ali parada do jeito de quem decide estar em algum lugar antes de decidir o que fazer ao chegar. Coloquei o carro em ponto morto. Ela desceu os 2 degraus e parou na beira da calçada. Eu não sabia, disse ela. Eu genuinamente não sabia que você tinha se tornado o que se tornou. Pensei em como responder aquilo com honestidade. Não, eu disse. Essa parte é verdade. Ela olhou para mim. Mas não é isso que você errou. Ela esperou. Você sabia quem eu era, Renata. Sabia pelo que eu estava disposto a trabalhar e pelo que estava disposto a abrir mão. E como eu tratava as pessoas quando não precisava de nada delas. Sabia tudo isso. 8 anos de casamento, você me conhecia. Deixei aquilo pairar por um instante. O que você não sabia era o número na conta.
E, em algum ponto do caminho, você decidiu que o número era a coisa que importava. Que o número era o que dizia se o resto valia seu tempo. Ela não respondeu. Foi isso que você errou. Não o dinheiro. A ordem das prioridades. A porta da frente se abriu atrás dela e Isadora saiu com uma mochila de fim de semana num ombro e as sapatilhas de pista penduradas no outro, o que significava que ela tinha um treino que eu ainda não sabia. Desceu os degraus, beijou a mãe no rosto e jogou a mochila no banco de trás. Vamos, pai. Preciso estar na pista até a 1. Olhei para Renata pela última vez. Ela ainda segurava algo. Não a conversa, mas algo mais antigo que isso. Algo que vinha carregando desde antes da festa, antes de Rafael, antes dos anos vendo eu chegar num carro do qual ela tinha vergonha. Cuida de você, eu disse. Entrei no carro. Isadora já estava ajustando o rádio. Ela achou uma música de que gostava e aumentou o volume sem pedir, do jeito que fazia desde os 8 anos, quando decidiu que já tinha idade para controlar o som. Sai da garagem de ré. Renata ainda estava parada na calçada quando entrei na rua. Observei ela pelo retrovisor, até não conseguir mais vê-la. Uma mulher parada na frente de uma casa que ela tinha tomado como prova de alguma coisa, finalmente entendendo o que realmente tinha perdido e o que nunca soube que tinha. Ela não tinha perdido a oportunidade de ser casada com um bilionário. Ela tinha escolhido deixar um homem que ia construir algo, e depois passou 8 anos construindo uma história sobre por que aquele homem tinha fracassado, porque a alternativa exigia que ela sentasse com uma pergunta que não estava pronta para responder. A pergunta não era se ela tinha feito a escolha errada. As pessoas fazem escolhas com as informações que têm. A pergunta sem resposta confortável era esta: o que ela realmente vinha medindo todos aqueles anos? Não amor. Não a qualidade da pessoa ao lado dela. Ela vinha medindo o resultado, visível, legível, publicamente confirmável. Uma casa que a anunciasse, um carro que a anunciasse, um marido cujas conquistas coubessem numa frase num jantar. Ela não tinha construído a vida em torno de uma pessoa. Tinha construído em torno de um sinal. E sinais, ao que parece, podiam ser fabricados por homens como Rafael sem muita dificuldade. Eu já tinha parado de precisar que ela chegasse a essa conclusão fazia tempo. Isadora aumentou o rádio mais um ponto. Eu dirigi. A coisa mais perigosa que você pode fazer é julgar o teto de alguém, pelo que ele parece, no dia mais quieto da vida dele. Thiago não passou a merecer respeito no momento em que aquela sala descobriu quem ele era. Ele já merecia respeito quando pegou aquele rodo e escolheu a filha antes do próprio orgulho, quando ninguém naquele prédio tinha motivo nenhum para reconhecer isso nele. O dinheiro só revelou o que já era verdade sobre cada pessoa parada ali. Se essa história ficou com você, se inscreva no meu canal. Toda semana tem uma nova, e cada uma delas é construída em torno da mesma ideia. As pessoas mais difíceis de enxergar com clareza são quase sempre as que mais merecem atenção.